Falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo? Responderemos essa pergunta hoje no Dogmático. Para respondermos a esta pergunta, precisamos entender antes o que é o batismo com o Espírito Santo e também o que é o dom de línguas. O batismo com o Espírito Santo é o recebimento do Espírito na vida do cristão. É essa transposição da morte para a vida, aquilo que nós chamamos de regeneração. Nós entendemos isso com muita clareza ao lermos o livro de Atos, capítulo 16, verso 14, que nos diz assim: certa mulher chamada Lídia nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Nós vemos no texto, então, que aquela mulher que já conhecia o Evangelho, estava ouvindo a palavra do Senhor, agora teve o seu coração aberto, regenerado, transformado, uma ação do Espírito Santo que deu a ela a condição de crer. O batismo com o Espírito Santo acontece na regeneração. Ezequiel 36, 26, 27 nos diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Todo crente, então, já foi batizado com o Espírito Santo. O que é o dom de línguas? O dom de línguas, primeiro, é um sinal que marca o cumprimento da promessa do Senhor por meio dos profetas que anunciaram que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos no livro de Atos, então, que aqueles que recebiam o Espírito do Senhor falavam em línguas, quase como que associando, então, este recebimento ao dom de línguas, porque também isto era uma forma de capacitar estes para a proclamação do Evangelho. É muito importante destacar isto, que o dom de línguas, principalmente na igreja do primeiro século, para estes primeiros cristãos, era a capacitação para que o Evangelho fosse testemunhado tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi para isso que o Senhor pediu para que os cristãos esperassem em Jerusalém para receber, então, o poder, ao descer sobre eles, o Espírito Santo. O dom de línguas, naquele contexto, foi fundamental para que o Evangelho fosse proclamado. Nós vemos também que dom de línguas é um dom de serviço. Significa que, por meio dele, outras pessoas conhecerão o Senhor, este dom servirá à igreja. Estamos falando aqui, claro, de idiomas. Nós vamos falar mais sobre batismo com o Espírito Santo e dom de línguas em outros vídeos. E aí poderemos caminhar mais em alguns textos para esclarecer também esses pontos. Mas eles eram importantes serem esclarecidos para essa resposta agora. Não, dom de línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, porque línguas não é para todos. Quando lemos 1 Coríntios 12, 28, o texto nos diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Nem todos têm o mesmo dom, nem todos são capacitados da mesma forma. E isto não é algo ruim, muito pelo contrário. Na multiforme graça do Senhor, Ele capacitou a sua igreja com diversos dons para servir os seus próprios propósitos, o seu desejo. Segundo motivo, dom de línguas não pode ser evidência do batismo com o Espírito Santo, porque uma vez que ele é um serviço, nem todos os crentes têm a condição de servir da mesma forma ou até mesmo de servir. Por exemplo, o ladrão da cruz se converteu, entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu a mensagem de Cristo, recebeu do Senhor a confirmação de que estaria com ele no paraíso, mas não teve tempo para servir. Se o dom fosse uma necessidade, fosse um pré-requisito para o batismo com o Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo é a capacidade de crer, então nós não teríamos como dizer que aquele homem creu e que aquele homem está com o Senhor Jesus. Então não necessariamente alguém tem que ter este dom para estar com o Senhor Jesus, para ter aí confirmado o batismo com o Espírito Santo. Vejamos então agora o que é, de fato, a verdadeira evidência do batismo com o Espírito. Lendo Efésios capítulo 1, verso 13, nós temos assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que é, então, ou qual é a grande evidência
de que fomos batizados pelo Espírito Santo? A grande evidência é crer na mensagem do Evangelho. Ouvimos o Evangelho e nele cremos. Significa então que fomos batizados pelo Espírito Santo. Sem isso, não há como nós sairmos desse estado de morte e partir para a vida. Sem o batismo com o Espírito Santo, não há condição do homem ir até o Senhor e responder positivamente ao chamado do Evangelho. Há de se considerar aqui também o fruto do Espírito. Alguém que foi batizado com o Espírito também demonstrará, é a fé acompanhada de obras. Fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Essas características precisam estar na vida daquele que recebeu o Espírito Santo do Senhor, que foi batizado pelo Espírito. Alguém, então, que carrega consigo estas características pode dizer que evidencia a marca, o selo, a presença do Espírito em sua vida.